Apesar de o texto discorrer sobre o início do ministério de Jesus, ele já tinha limpado leprosos, já tinha transformado água em vinho, participado de muitas reuniões em que as pessoas traziam enfermos de longe e a maioria deles era curada. Apesar de ser início do ministério de Jesus, ele já tinha pregado os seus primeiros sermões e foi o bastante para ele se notabilizar como o maior orador, o maior pregador de todos os tempos. Jesus entendeu de estabelecer a sua residência em Cafarnaum. Cafar, no Antigo Testamento, significa cobrir. Cafar, no Novo Testamento, significa aldeia. Naum era uma cidade. Jesus entendeu de estabelecer a sua residência na maior aldeia de então, que era a aldeia de Naum. A economia que girava em torno aqui, a economia preponderante aqui, girava em torno da pescaria. Os maiores pescadores moravam em Cafarnaum, Pedro, Tiago, João. E Jesus estabeleceu sua residência aqui. Apesar de residir em Cafarnaum, dificilmente era visto ali, na condição de itinerante que era. Dali ele partia para suas viagens missionárias. E ele se tornou tão famoso que por onde ele passava, quando ele saía de cada lugar, se fazia acompanhar por pessoas. E o contexto da passagem aqui deixa claro que Jesus voltava de uma viagem missionária e voltava para sua residência. Ele não veio sozinho. Ele já chega, entra na casa, acompanhado por muita gente, e os que estavam nas circunvizinhanças ficaram sabendo que Jesus estava em sua residência, e a multidão foi tão grande que a casa se superlotou. Aí entra uma história muito linda de alguém que foi curado dentro da casa de Jesus. É que um grupo de amigos convenceu um paralítico dizendo: se levarmos você à casa de Jesus, ele vai curar você. E tem gente que diz que eram apenas 4. Não, era um grupo de amigos. E no meio desse número, levantam-se 4 e predispõem carregar a cama. O contexto me revela que eles chegam próximos à casa de Jesus, olham e percebem que a casa estava lotada, de forma que não tinha como entrar pela porta e nem pelas janelas. E aí um deles tem uma ideia brilhante: a gente sobe na casa, arrebenta o telhado e desce o paralítico onde Jesus está pregando. E fizeram isso. Quando arrebentam o telhado da casa e descem o paralítico onde Jesus estava pregando, e daqui eu vou extrair a primeira lição para essa noite. Jesus não fez vistas grossas em relação ao paralítico. O paralítico não passou despercebido ali. Eu vejo Jesus olhando para o paralítico, e aqui o Espírito Santo me ensina, e eu retransmito a vocês. Jesus aqui se revela como o Deus que se deixa emocionar. O Deus que tem a capacidade de se sentir na pele de quem está sofrendo. Aqui Jesus se revela como Emanuel, o Deus conosco. No Antigo Testamento, em especial, e eu quero usar capítulo 3 de Êxodo, quando Deus disse para Moisés: escolhi você e eu te envio.
a tirar o meu povo do Egito. E no versículo 7 Deus disse assim: eu sei que o meu povo está sofrendo, eu conheço a dor do meu povo. Só que esse conhecimento divino no Antigo Testamento, em relação à dor do ser humano, não é um conhecimento prático, experimental. Deus não tinha capacidade de sentir uma dor de dente, uma dor de cabeça. É por isso que a gente estuda os salmos e vê de um lado um salmista orando assim: abaixa os teus céus, ó Deus, e desce. Do outro lado, um salmista disse assim: eu acredito que em algum momento as misericórdias de Deus virão ao nosso encontro. E em Lucas 19:10 está escrito que o Filho do Homem veio. Então o Deus que no Antigo Testamento era apenas espírito, adquire um corpo e anda entre nós. Aqui Jesus se revela como o Deus que se deixa emocionar. Ter a capacidade de sentir misericórdia de alguém é ter a capacidade, portanto, de se colocar na pele desse alguém que está sofrendo. Agora nós estamos diante de um Deus que sabe o quanto dói levar uma martelada no dedo. Ele era carpinteiro. Estamos diante de um Deus que sabe o quanto dói um tapa na face. Bateram na face dele. Estamos diante de um Deus que sabe o quanto dói ser rejeitado pelos seus próprios parentes. A Bíblia diz que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Diante de um Deus que sabe o quanto dói um espinho na carne, porque enfiaram vários espinhos na cabeça dele. Estamos diante de um Deus que sabe o quanto dói apanhar de chicotes. Ele apanhou com um chicote chamado azorrague, que tinha 3 pontas e nas pontas chumbos e ossos. E quem batia e puxava o chicote, os ossos e os chumbos rasgavam a pele dele. Estamos diante de um Deus que sabe o quanto é deprimente levar uma cusparada na face. Cuspiram na face dele. O Espírito Santo está falando ao meu coração nessa noite e eu retransmito a vocês. Nunca diga que Jesus está alheio à nossa necessidade, à nossa dor, ao nosso problema. Ele não faz vistas grossas em relação ao teu problema. Ele não vira as costas para você como pensavam os nossos irmãos da ocasião de Isaías. Porque na ocasião de Isaías o povo estava dizendo: Deus nos abandonou, virou as costas para nós, tapou os ouvidos para não ouvir o nosso clamor. Deus se mantém distante. No capítulo 58, versículo 3, o povo disse assim: por que que a gente jejua e parece que o Senhor nem vê? Por que que nós afligimos a nossa alma e parece que o Senhor não percebe? Nunca diga que Jesus está distante. Ele é o Emanuel. Nunca diga que ele não compreende as tentações que você enfrenta, porque aqui em Hebreus está escrito que ele foi tentado em tudo, para que pudesse compreender a mim e a você. E o próprio Jesus nessa noite está perguntando para a gente: pode porventura uma mãe esquecer-se do filho a quem ama
E ele mesmo responde: ainda que essa mãe, ainda que essa avó se esqueça desse filho e desse neto, eu jamais me esquecerei de você. Gravei você na palma da minha mão. A primeira lição que a gente extrai desse texto sagrado nessa noite: estamos diante de um Deus que se deixa emocionar, que se coloca na nossa pele. E a gente continua pensando no texto, e eu volto um pouquinho mais. Quando aquele paralítico, aqueles 4 homens descem o paralítico na presença de Jesus, e Jesus olha para o alto, ele vê 8 olhos que o fitavam. E o versículo 5 diz assim: e vendo-lhes a fé. Aí no capítulo 2 de Marcos, versículo 5. E vendo-lhes a fé. E daqui eu vou extrair uma segunda lição. Uma atitude de fé para Jesus. Vou jogar mais luz aqui. Uma atitude de fé causa impacto no nosso Jesus. Não diz aqui que Jesus se admirou com a fé do paralítico. Jesus se sentiu impactado com a fé dos 4 amigos do paralítico. Atitudes de fé sempre tocaram Jesus. Vocês já pregaram, já ouviram ensinos e pregações, enfim, já leram na Bíblia daquela mulher que começou a atrapalhar o culto em que Jesus liderava. Ele andando aqui, pregando, os discípulos atrás, a multidão cercando e a mulher lá atrás gritando: ei, Jesus, curar minha filha! Jesus, cure minha filha! E os apóstolos: Jesus, o senhor não está ouvindo não? Uma mulher atrapalhando a liturgia do nosso culto, está gritando desesperadamente: pare, atenda! E Jesus, até certo momento, se fez de surdo e continuou fazendo o que estava. A mulher gritava e viu que Jesus não ia parar, então correu, alcançou, tocou nele e contou todo o problema: minha filha precisa de cura. Jesus respondeu: não me é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. A mulher pegou a palavra cachorrinhos e disse: mas os cachorrinhos também, Jesus, comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Irmão, a atitude dessa mulher impactou Jesus. Aí Jesus olhou para os apóstolos e disse: Pedro, Tiago, João, ninguém de vocês tem uma fé tão grande. Ô mulher, a sua fé me admira. Pode voltar, porque a sua filha já está curada. Ela voltou e a menina já estava curada. Uma outra atitude de fé que impactou tremendamente a Jesus, que deixou Jesus de queixo caído, foi aquela passagem em que o centurião, também de Cafarnaum, enviou um grupo de emissários: vão e convidem Jesus à minha casa. E eles chegaram e disseram para Jesus assim: o nosso pastor, o nosso líder, é um homem muito bom, que merece ser ouvido, atendido. Foi ele que construiu o nosso lindo templo. Então o problema que ele está enfrentando é o seguinte: o criado dele é paralítico e está cheio de demônios. E o nosso líder mandou convidar o Senhor para que vá à casa dele e resolva o problema dele. Jesus respondeu: eu irei e lhe darei saúde. E Jesus caminha rumo à casa do centurião. De repente o centurião enviou um outro grupo de emissários com uma mensagem contrária. Ô Jesus, o centurião manda agradecê-lo, porque já sabe que o senhor está de caminho à casa dele, mas ele está mandou dizer para o senhor o seguinte: não merece receber um ministro da sua grandeza na casa dele, não precisa ir lá. Não precisa, Jesus, o senhor se deslocar do lugar em que está
caminhar longas distâncias só para curar o criado do centurião. Aí o centurião disse para o Senhor o seguinte: não precisa vir, envie, aleluia, só a tua palavra, e o meu criado sarará, aleluia. Jesus parou e disse para os discípulos: eu estou aqui analisando, estou pensando no Antigo Testamento, em todos os homens que Deus teve na terra. Eu nunca vi uma fé tão grande assim em todo Israel. Podem voltar, porque quando vocês chegarem lá, o menino já vai estar curado. E eu não tenho dúvida de que quando chegaram, o menino realmente estava curado. E o centurião pergunta: que hora foi mais ou menos que Jesus enviou a palavra dele? Foi cerca de 7 horas, 9 horas da manhã ele enviou a palavra dele. O centurião então dá testemunho: foi exatamente nesse momento que a palavra dele chegou aqui, e o menino que era endemoniado se encheu do Espírito Santo, que era paralítico se levantou. O meu menino está curado, aleluia. Nessa noite Jesus está enviando a palavra dele ao seu encontro. Sejam quais forem as necessidades que eu e você estejamos enfrentando, irmão, um dia eu venho aqui para falar do poder da palavra dele, porque onde essa palavra chega, problemas são resolvidos. Eu não vou entrar em outra mensagem, mas um dia Deus disse assim: haja sol. Ele enviou a palavra dele, surgiu o sol. Haja terra, aleluia. A palavra dele chegou lá e a terra apareceu. Irmão, onde a palavra dele chega faz um rebuliço santo. E a palavra dele está sendo enviada ao seu coração nessa noite. Vamos extrair uma terceira lição do texto e contexto que nos é dado para essa noite. E a terceira lição que eu extraio aqui desse texto, para compartilhar essa mensagem de Deus aos vossos corações nessa noite, é: o maior presente, isso aqui eu quero que vocês repitam, pelo amor de Deus, repitam. O maior presente que um amigo pode dar ao outro é levá-lo à presença. Aleluia. Vamos aplaudir a Jesus, vamos aplaudir a Jesus. Eu olho para o texto e dá vazão para a gente estar pensando, analisando. Imagine comigo o próprio paralítico dizendo para os seus amigos ali: valeram os vossos esforços. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Eu mesmo estou vendo que não tem como entrar na casa. Irmão, onde Jesus estava, as multidões se aglomeravam. Quem estava dentro da casa era besta para sair. Quem estava fora queria entrar e não conseguia. A casa estava tão lotada que eu imagino, se alguém levantasse o pé, tinha que ficar com o pé no ar. Porque se pisasse, pisaria no pé de alguém. Porque quem quer sair de perto de um homem que, quando chega perto do túmulo em que Lázaro foi colocado há 4 dias, o corpo estava apodrecendo. Aí esse homem diz assim para os homens: façam o vosso trabalho e eu vou fazer o meu. Qual é o trabalho nosso, Jesus? Tirem a pedra e eu vou ressuscitar o morto. Quando tiraram a pedra, Jesus disse: Lázaro, meu amigo, venha para fora. Quem quer sair de perto de um homem desse? Ninguém. Um dia esse homem ia entrando na cidade de Naim, e saindo da cidade vinha um grande cortejo fúnebre, levando para a sepultura o filho único de uma viúva, sua única e última esperança. Aí Jesus parou o cortejo fúnebre, se dirigiu ao defunto e disse: levanta-te e anda. O menino ressuscitou. Quem quer sair de perto de um homem desse?
Um dia em pleno deserto, todo mundo esfaimado, uma grande multidão, não tinha como e nem dinheiro para comprar pão, para tratar de tanta gente. Aí surgiu um menino ali que tinha 5 pães e 2 peixes que não davam nem para ele e Jesus. Mas o menino disse: eu vou colocar na mão de Jesus que ele pode fazer milagre. Jesus orou, multiplicou pães e peixes e tratou de quase 10 mil pessoas em pleno deserto. Quem quer sair de perto de um homem desse? A casa estava lotada e quem estava dentro não queria sair. Aí o paralítico, por certo, amigos, muito obrigado, vamos voltar daqui. E eles: fizemos uma agenda e um compromisso contigo. E nós vamos te levar sim no melhor lugar do mundo, na presença dele. Pela porta não tem como entrar, a gente está vendo. Pelas janelas também não tem como, a gente vai tentar arrebentar a parede. Não, mas a parede é muito fortificada, não tem como. E ainda bem que a casa não era de laje assim, mas era o telhado era como se fosse assim, palhas de bacuris, betumadas com barro, então é fácil. A gente arrebenta o telhado e desce você exatamente na presença do Senhor Jesus. E isso eles fizeram. Não se esqueça, meu irmão, nunca se esqueça do tópico dessa mensagem. O maior presente que você pode dar ao teu amigo é levá-lo à presença de Jesus. Se você conhece um casal, tem apenas uma filha, casal, uma família muito pobre, menina estudiosa, terminou o ensino médio, prestou vestibular, psicologia, estudou 6 meses, agora está trancando a matrícula porque não tem dinheiro para pagar a alta mensalidade. Aí vem você, com o poder de influência que você tem, consegue abrir uma porta no FIES e patrocínio de 100% da bolsa, devolve a menina aos bancos da universidade, ela estuda, galga os créditos necessários, cola grau, torna-se doutora. Você deu um grande presente para essa menina. Se você conhece uma família composta de 10 filhos, todos passando fome, porque o pai está desempregado há tempo, as portas em que batia continuam fechadas, e você consegue abrir uma porta de emprego para esse pai, e ele vai auferir o salário e levar mês a mês, e todos os dias o alimento para os filhos. Você deu a esses filhos e a esse casal um grande presente. Mas nenhum desses presentes se compara com a grandeza que é esse presente de você levar alguém para a presença de Jesus, para receber a salvação em Cristo. É por isso, pastor, que eu nunca vou me esquecer, pastor e igreja, eu nunca vou me esquecer daquele jovem que foi usado por Deus para me trazer para a presença de Jesus. E isso tem 50 anos. E eu tinha 5 anos na ocasião. Enfim, até aos 5 anos de idade eu tinha crescido, estava dentro do espiritismo. O meu pai, dentre as orações bravas que fazia a oração de São Longuinho. O que isso significava? Quando meu velho ia caminhando por uma estrada, e por essa estrada vinha um inimigo seu, meu pai fazia essa oração, passava perto do seu inimigo e não era visto pelo mesmo. Meu velho avô, dentro do espiritismo, era mais poderoso que meu velho pai. Sempre que queria, mandava cascavéis, urutu-cruzeiro, caninana, jararaca, cobras venenosas para terras de pessoas que não lhe eram simpáticas. O diabo já tinha dito em sessões espíritas: esse menino João Manuel, dentro do espiritismo, vai ser mais poderoso do que o pai e o avô juntos. Eu tenho um plano para a vida desse menino. Por meio do João Manuel,
o reino espírita vai crescer na terra. Era isso que os demônios diziam a meu respeito. Era isso que Satanás dizia a meu respeito. Mas um dia um menino chamado Manuel Moreira, hoje advogado, líder de uma grande congregação em Campinas, na ocasião tinha 17 aninhos de idade. Aquele menino entrou na minha casa e Jesus entrou com ele. E Jesus foi chegando e dizendo para Satanás: arrume as malas, desocupe a casa, porque o menino não é teu, o menino é meu. Você não vai fazer do João Manuel um líder espírita. Eu vou fazer dele um pastor, um cantor. E por onde ele for, inclusive quando ele for na igreja Betesda, Assembleia de Deus, ele vai falar das minhas grandezas, vai cantar Tapera Velha, vai cantar Dia de Sol e vai glorificar o meu nome. E olha eu aqui, vamos aplaudir a Jesus. Aleluia. Aí quando Jesus olha para o paralítico, aí Jesus surpreende muita gente, porque Jesus falou assim: filho, olha aí um outro tópico da mensagem, o milagre da adoção, deixa para lá. Filho, perdoados estão os teus pecados. Mas aí eu te pergunto, qual seria a tua reação? A minha eu saberia. Se eu fosse um dos 4 amigos, por que que a gente levou o paralítico à casa de Jesus? Pregamos o tempo todo ao coração dele: Jesus vai te levantar desse leito, Jesus vai curar essa paralisia. Mas aí Jesus estava perdoando o pecado do homem. Primeira análise que a gente faz aqui, a gente chega à conclusão de que a gente faz uma campanha, elenca o tipo de bênçãos que a gente quer receber. Chega aqui no 7º dia da campanha, no 6º, 5º, e Deus surpreende a gente. Ele nos dá tudo aquilo que a gente selecionou, mas nos dá bênçãos maiores do que a gente imaginava. Porque os 4 amigos levaram o paralítico ali para ser curado da paralisia. Quando o paralítico chega na presença de Jesus, Jesus enxergou um mal maior. E disse então, eu vou dar um presente maior para esse homem. Eu vou curar a alma dele e o espírito dele. Sejam perdoados os teus pecados. E aí, pode ser o quarto tópico da mensagem. A quarta lição que a gente pode extrair dessa mensagem. Se o maior presente que um amigo pode dar ao outro é levá-lo à presença de Jesus, o maior presente que Jesus pode dar ao homem é o perdão para os pecados. Se o pecado foi a maior catástrofe, é a maior catástrofe que o homem experimenta na terra, a recepção do perdão é o maior presente que Deus pode dar ao homem. E aqui Jesus está presenteando o paralítico: perdoados estão os teus pecados. Impressionante que os doutores da lei ali começaram a murmurar. É claro que não pronunciaram palavras, mas se entreolhavam, e o olhar de um para o outro estava perguntando de forma estupefata. Escute aqui. E esse comedor de feijão, perdoando o pecado do outro comedor de feijão? Quem esse nazareno pensa que é? Porque a nosso ver, quem perdoa pecados é só Deus. Aí entraria um outro tópico da mensagem aqui. Deixa para lá. Ninguém esconde nada da presença dele. Eles não pronunciaram palavras, mas Jesus conheceu o espírito murmurador de cada um e perguntou: o que vocês acham o que é mais fácil? Perdoar os pecados desse homem ou levantá-lo desse leito? Ou dizer a ele: levanta-te, toma o leito e vai embora? E aí eu retransmito essa pergunta para vocês. O que vocês acham mais fácil?
Perdoar os pecados de alguém ou levantá-lo de uma maca, paralítico de nascença, quem sabe? Qual é mais fácil? Eu já sei qual é mais fácil. É você dizer, seja perdoado. Ninguém está vendo nada mesmo. Agora, se você se dirige a um paralítico e diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. Se ele não andar, irmão, você não dorme naquela noite, você perde a semana, perde o mês, se não perder a fé. Agora com Jesus era diferente. Tanto faz perdoar o homem ou levantá-lo desse leito. Tanto faz perdoar ou ressuscitar alguém. Tanto faz para Jesus perdoar os pecados de alguém ou colocar olho onde não tem olho, alguém que é completamente cego. Para Jesus tanto faz. E eu vou provar para vocês que eu tenho, e aqui seria uma outra lição, que eu tenho na terra. Ele não falou no céu, no purgatório, no inferno, não, na terra. Eu tenho poder para perdoar pecados. Eu vou levantar o paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa, aleluia. E o homem se levanta, e ficou claro que Jesus tem poder para perdoar pecados. Diga comigo, meu Deus perdoa. Mais uma vez, o meu Deus perdoa. E quando Ele te perdoa, irmão, não aceita nenhuma acusação do teu adversário. Porque um dia, Satanás chegou em Martinho Lutero, quando Lutero vertia a Bíblia do grego para o alemão, e lhe disse, todo o seu trabalho é vão. Porque você, Martinho, é um grande pecador. Eu tenho aqui uma lista de todos os pecados que você cometeu, até os lugares onde você cometeu o pecado. Martinho disse, então leia aí, Satanás. E ele acabou de ler aquela lista quase que interminável. Martinho Lutero disse, eu chego à conclusão de que tudo que você está falando é verdadeiro. Todos os pecados que estão aí na sua lista, inclusive os lugares onde os cometi, é verdade. Mas escreva, Satanás, no último lugar dessa lista, se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Quem pode aplaudir e glorificar a Jesus aí? Eu prometi vir até esse horário, e eu finalizo aqui a nossa meditação. Não que tenha terminado, mas tem muitas lições aqui dentro desse texto. Impressionante, irmão, que nós falamos do milagre que aconteceu na casa de a casa de Jesus, em primeiro lugar, era uma escola. Diga comigo, era uma escola. Pode ler no texto aí, o primeiro versículo aí desse texto já diz o seguinte, que a casa estava lotada e Jesus ensinava-lhes a palavra. A casa de Jesus era uma escola e ele era o professor. Na minha casa, eu e minha esposa somos os professores. Temos que ter a capacidade de retransmitir aos nossos filhos lições que vão eternizar na vida deles. Nós somos professores e não podemos transferir essa responsabilidade para outrens. Veja que Jesus, dentro da casa dele, estava ensinando. Então a casa dele era uma escola. E como escola que é a tua casa, só ensine aos teus filhos aquilo que está dentro da palavra de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, instrua o menino no caminho. Não diz assim, ei, mostre ao teu filho, aponte para o teu filho o caminho. Diz aqui, instrua o menino no caminho. Significa que eu tenho que estar dentro do caminho. Filho, siga-me. Aleluia. Siga as minhas pegadas. Minha vida serve de lição para você. Aí eu vou contar uma coisa só para o pastor Daniel.
Um pastor foi visitar uma irmã, uma família, e chegando ali a uma menina de 4 anos, menininhos assim são verdadeiros demais, né, gente? Ficava rodeando o pastor e olhando. Rodeava e olhava, rodeava e olhava. A mãe ficou assim envergonhada. Filha, comporte-se. Você me envergonha? Você fica encarando o pastor? Aí a menina inocentemente respondeu: é que a senhora falou que o pastor tem 2 caras. Eu estou procurando a outra, mamãe. E não adianta falar que não falou, irmão. Eles aprendem com a gente. Nós somos os professores e temos que ser professores por excelência dos nossos filhos. E Jesus ensinava pronunciando palavras, mas o maior ensino dele era com a própria vida. O senhor se lembra, pastor, daquilo que nós aprendemos no curso de teologia? O que você fala tão alto que não posso ouvir o que você está dizendo. A minha pregação está terminando aqui com 5 minutos. Mas quando eu sair aquela porta para fora, a minha vida tem que continuar pregando. A minha vida tem que ser uma pregação ininterrupta e convincente. Jesus pregava pronunciando palavras e foi o maior orador que a terra conheceu. Mas também foi o homem mais fiel que Deus teve na terra, porque pregava com a vida. Diga comigo: a casa de Jesus era uma escola. Diga: a casa de Jesus era um hospital, porque alguém entrou enfermo e saiu curado. Você está pegando essas lições? A sua casa tem que ser uma escola, a sua casa tem que ser um hospital. Tem hora que não dá para você sair à madrugada e ir lá convidar o pastor, convidar o presbítero com óleo ungido para orar aqui, porque a enfermidade está assolando. Ore você mesmo. A sua casa é um hospital e você é ministro de Deus ali dentro. Aleluia. A casa de Jesus era uma escola. A casa de Jesus era um hospital. E finalizando, a casa de Jesus era uma igreja. Porque quando todos viram o milagre acontecer, vocês viram que eles gritaram assim, ó, todos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Diga comigo: nunca vi coisa igual. Diga com mais entusiasmo. Você acabou de ver o milagre aí, faça igual o povo lá: nunca vimos coisa igual. Guarde isso contigo, porque você vai usar muito daqui para frente. Deus vai fazer coisas tão grandes na sua vida, que você vai dizer sempre: eu nunca vi coisa tão grande, nunca vi coisa igual. Deus está operando maravilhas na minha vida, na tua vida. Acredite, o nome do Senhor nessa noite está sendo glorificado.